Boa tarde, queridos. Estou aqui para continuar a história da minha vida, um pouco da minha história. No último capítulo, digamos assim, que eu falei que nós tínhamos vindo de Pernambuco para aqui, para São Paulo, né? Meu esposo, ele foi desativado a Cobal, o órgão do governo. Você já ouviu falar na Cobal? É Companhia Brasileira de Alimentos. Era para a população mais pobre do Nordeste. Já tinha esse órgão do governo chamado Cobal, era um supermercado. Tinha em vários lugares, até no Amazonas tinha aquele barco que levava alimento da Cobal, né, como um supermercado dentro do barco para as pessoas do Amazonas. Vários lugares do Nordeste tinha esse supermercado. Mas, como ele foi desativado pelo Fernando Collor, nós ficamos aqui em São Paulo. Meu pai mandou por uma transportadora os nossos móveis. Nós éramos recém-casados, 3 anos de casado. Então, estavam os móveis tudo novinho. Aí veio o dinheiro que meu esposo tirou. Foi tão pouco lá da Cobal. 11 anos que ele trabalhou na Cobal como caixa e como subgerente. Depois ele subiu para subgerente. E o dinheiro que saiu nesses 11 anos só deu mesmo para pagarmos 3 meses de aluguel de um quarto, sala e cozinha, e uma área de serviço. Compramos um botijão de gás, né, que meu pai não mandou só o fogão. E um ventilador. Foi o dinheiro que deu. Sobrou um pouquinho, colocamos no banco para meu esposo ir comprando material nas fábricas e vendendo nas lojas de material de construção do interior. Nós moramos na Zona Leste, né? Então ele saía para vender em Itaquera, Mogi das Cruzes, Suzano, Guaianazes, nesses lugares já mais para dentro, né? Da Zona Leste, bem para dentro mesmo. E ele vendia também no interior de São Paulo, nas lojas de material de construção. Vendia de tudo, tinta, tijolos, tudo. Ele tirava da fábrica junto com o irmão dele e vendia. Mas teve uma época que parou. Quando eu tive o Júnior, o meu filho do meio. No outro ano que eu vim, né, eu vim em 90, então em 91 o Júnior nasceu. Eu fiquei grávida no mesmo ano que eu vim. Em 90 eu fiquei grávida, em 1990. Aí em 91 o Júnior nasceu. Ele ainda trabalhou um pouco com vendas, mas depois ficou muito ruim as vendas. Aí ele foi trabalhar numa loja de autopeças para carros, né? Na Vila Formosa. Então, ele trabalhou lá um bom tempo. Aí, 1 ano e 7 meses depois, nasceu o Jonatas, meu terceiro filho. Então, eu tive 3 filhos, né? E nesse período foi difícil para nós, pagando aluguel, ele recebendo um salário. Eu não trabalhava, prestei concurso para o Banco do Brasil, para o Bradesco, mas passei com notas que não foi suficiente. Foram notas boas, mas eles só fizeram a chamada de pessoas que tinham tirado notas elevadas, né? A minha não foi tanto. Então eu fazia bico de crochê para vender nos paninhos de prato, fazia jogo assim, para colocar na mesa, na geladeira e no fogão, o conjuntinho, e vendia Tupperware. E assim nós íamos a cada dia pagando as nossas contas e os nossos filhos crescendo. Aí teve uma época que ele ficou desempregado, foi mandado embora, então foi uma época muito difícil para nós, onde a igreja nos ajudava com cestas básicas e ajudava no nosso aluguel. E ele ficava como zelador da igreja, para pagar o que a igreja nos ajudava. Então, era assim, continua, tá bom? Deus abençoe, mas tem mais. Tchau, tchau. Uai, seu app de vídeos curtos.